8, versículo 44. Yeshua disse assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele próprio mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Yeshua estava falando isso aos judeus que não quiseram dar ouvidos à pregação que ele estava fazendo, e se declaravam descendentes de Abraão. Então Yeshua falou: vocês não são descendentes de Abraão, vocês são filhos de quem? Do diabo. Então, Satã também planta a sua semente aqui na terra, né? Então, existe o povo que serve quem? Satanás. E ele se apresenta como fosse o povo de quem? O povo de Elohim. E eu não estou falando isso aqui a respeito de judeus, porque existem judeus que são maravilhosos. Eu estou falando isso no âmbito geral. Existem judeus que são fiéis ao Eterno, são obedientes, são homens e mulheres de Elohim. Mas existem outros que são do diabo. Assim como existe no meio das congregações gerais. Então, Satã tinha que pegar esse povo, criar o quê? Uma congregação com esse povo, com essas pessoas, para quê? Para enganar quem? Os eleitos. Os filhos do Eterno. Então, a gente via aquelas congregações falando: não, esse povo deve ser do Eterno. Não é. Está ali aquele volume, aquela multidão, e não é. Aí, como ele é muito esperto, ele também tem que ter o quê? Os seus ministros. Abra lá em 2 Coríntios 13. É 13, né? 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. O apóstolo Shaul, o emissário Shaul, embora muitos no judaísmo não o considerem emissário, né? Eu não aceito isso, porque ele é o emissário nosso. Tá? 2 Coríntios 11, 13. Shaul é o emissário. Diz assim: quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suporta-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Elohim, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um marido, a saber, o Machia. Mas tenho que, assim como a serpente enganou a Havá com a sua astúcia, assim também sejam que alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, se apartem das simplicidades que há no Machia. Então entenda uma coisa: o Machia, Yeshua, é simples. Vocês estão compreendendo? A obra de Yeshua é simples. Tem muita coisa. Às vezes as pessoas querem colocar muita coisa para a pessoa servir o Eterno. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e faz mais não sei o quê, e faz isso, guarda esse dia, guarda não sei o quê. A obra do Machia é simples. A obrigação que nós temos é de apresentar a vocês como virgem o quê? Pura. O que é uma virgem pura? É você estar longe de todo esse paganismo e essa mentirada que está aí. Então nós estamos trabalhando aqui para que você seja apresentada a Elohim como o quê? Uma virgem pura. Você não tenha mais os nomes de blasfêmia na sua vida, não tenha mais esses rituais do paganismo. Então nós estamos limpando a sua vida para você ser apresentado como um santo puro diante do Eterno. Para que, se alguém for pregar-vos outro Yeshua, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro ruá,
que não recebeis, ou outras boas novas que não abraceis. Com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes emissários. Então, o que estava acontecendo, irmãos? Os outros emissários havia emissários que estavam apresentando um outro o quê? O outro Mashiach. É o que justamente Roma fez. Quem estava fazendo isso? Roma. O outro Mashiach. O Jesus. O Cristo. Então o apóstolo Shaul, já naquela época, começou a sofrer, porque ele sabia que estavam já apresentando o quê? Outro Mashiach. É como nós não conhecíamos outro Mashiach? Sim ou não? Nós não conhecíamos outro Mashiach? Conhecíamos outro Mashiach. Apresentaram para nós um Jesus segundo o padrão romano, padrão europeu, cabelinho lisinho, parecia que tinha feito chapinha, que nem diz Raimundo, com olho azul, um talite vermelho. O talite que Yeshua usava era igual esse aqui. Ó. Não é aquele talite romano. Esse é o modelo do talite. Então, o Yeshua usava um talite vermelho, né? Um manto, totalmente fora do padrão judaico. Então, o apóstolo Shaul sabia, o emissário Shaul sabia que estava sendo apresentado o quê? Um outro Mashiach. E os coríntios estavam abraçando aquela ideia. Aí ele diz, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de recede vos anunciei as boas novas de Elohim. Outras congregações despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo que me guardei de vos ser pesado, ainda me guardareis. Os irmãos da Macedônia ajudaram ele. Você vê isso acontecer hoje na congregação? Ah, o pastor fulano ali arrecadou muita oferta, mas ele divide comigo? Ele me ajuda? Não ajuda, ninguém ajuda ninguém hoje. Vocês estão compreendendo? Então o apóstolo Shaul teve a ajuda dos irmãos da Macedônia. A igreja naquela época era muito mais pura do que hoje. Então, o outro compra avião, jato, mas se chegar lá e falar, ô irmão, me arruma uma oferta aí que eu estou devendo ali o aluguel, pode esquecer. Ô irmão, estou passando necessidade, não ajuda, irmãos. Ninguém. Nem igreja judaica messiânica, nem essas evangélicas. Não existe ajuda. Não existe. É cada um por si e Elohim por todos. É assim que funciona o negócio. Você entendeu? Ninguém ajuda ninguém. Então, aí no versículo 8 diz, ó. Outras congregações, não, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Com verdade do Mashiach está em mim. E esta quevode não me será impedida nas regiões da Acaia. Porque não vos amo, Elohim sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos emissários são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em emissários do Mashiach. Emissário é apóstolo, entendeu? Porque apóstolo é uma palavra que vem do grego, emissário é a palavra que vem do hebraico. Então, o emissário Shaul está dizendo, porque tais falsos emissários são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em emissários do Mashiach. Então hoje, a maioria desses caras que estão aí intitulados de apóstolo, eu falo para você, não são homens de Elohim. Não são, irmãos. Primeiramente, porque eles pregam apostasia, já começa por aí. Segundo lugar, eles não obedecem a Torá. Terceiro lugar, falar em nome de Yeshua, nem no sonho. Eles são um vínculo com a igreja romana. Então eles se intitularam apóstolo, o apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, todos eles são fraudulentos. Eu falo sem medo do que eu estou te falando de errar. Nenhum deles, nenhum do que vocês já ouviram falar na televisão, no rádio, são emissários de Elohim. São obreiros fraudulentos. São homens perversos, que o objetivo deles é só isso aqui, ó. Todos eles fazem as campanhas. A Torá só serve para eles para a hora que eles têm que tirar sacrifício do povo, tirar dinheiro do povo. Do contrário, a Torá não serve mais para nada. O Shabat não serve, o mesuzá de alimentação não serve, as festas não servem, o juízo não serve da Torá, só serve. Aí eles têm a coragem depois de dizer assim, nós estamos na graça. Fala bem assim, nós estamos na graça. Não na lei, mas usam a Torá para arrancar dinheiro e sacrificar quem? O povo. Então, são obreiros fraudulentos. Esse problema o apóstolo Shaul já estava enfrentando já naquela época. Porque eles vieram com o quê? Um outro Mashiach e vieram com o quê? Com fraudes. É muito fácil você ser um obreiro fraudulento. É só você não pregar a Torá, é só você não obedecer os mandamentos. É só você fazer o que a Babilônia sempre fez. Você se torna um obreiro fraudulento. E eles são obreiros fraudulentos. Tem muitos que não vão gostar disso, mas são. Eu conheço um monte. Porque os tais falsos emissários são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em emissário do Mashiach. E não é maravilha, porque o próprio Hassatã se transfigura em Melahim de luz. Aí o que acontece? Falso povo, falsa igreja, falsa congregação e falso o quê? Falsos emissários. E falso anjo de... Ai, hoje, pastor, quando eu estava orando, apareceu um anjo de luz. Claro que está... Veja bem, a gravidade do negócio, irmão. Hassatã tem que ir lá fazer a presença dele. Vocês estão compreendendo? Vai fazer com que aquela congregação falsa, falso Mashiach, falso povo e falso emissário. Então é natural que Hassatã tem que apresentar-se lá para dar a impressão que os Melahim de Elohim está lá dentro operando maravilhas. Mas aquele Melahim, aquela luz, vem da onde? Vem de Hassatã. Porque Satã, veja bem, o Hassatã não perdeu os atributos que Hashem deu a ele. Ele ainda não perdeu os atributos. Nenhum deles perderam. Eles tem Melahim que desceu com ele, que tem poder de cura, que tem poder de fazer fogo, luz, manifestações, prodígios e maravilhas. Quem já serviu os demônios sabe disso. Então esses mesmos demônios se infiltram dentro da falsa igreja, junto com o falso profeta, para dar a impressão que é a operação de quem? Mas é o quê? É um sistema criado para conduzir e enganar quem? Aí os eleitos falam, oxa, a irmã viu o Melahim? Eu vi, ele brilhou, lá dentro saiu fogo para todo lado, olha, eu fui curado, estava com caroço, estava com câncer, estava com a perna quebrada, estava com isso aqui, eu vou lá também. E ali o eleito fica laçado. O problema é que o eleito